Então vamos ali. Então vamos à leitura de hoje. Do capítulo 6 do livro Qualidade de Vida, pelo Espírito de Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus 14, 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Neste particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que ele foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, essa leitura de hoje nos fala do esforço de oração. E deixa bem claro a nossa posição como trabalhadores da Boa Nova, ou seja, sairmos do campo da teoria e irmos ao exercício do evangelho diário, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas movimentações, em direção àqueles irmãos que necessitam de nossa atenção, que necessitam de uma palavra de encorajamento, de auxílio, de apoio. E através dessas nossas atitudes, dessas nossas ações, dessas nossas palavras, e muitas vezes escutamos desses irmãos em auxílio a exclamação que a caridade e a fraternidade não estão esquecidas, que apesar de todas as trevas ainda existentes no orbe, ainda existem criaturas diferenciadas que procuram, na medida dos seus esforços, exercitarem os evangelhos de Jesus. Daí a necessidade do exercício da nossa fé. Daí a necessidade de nos colocarmos no olho do furacão e servirmos a Deus e a Jesus, tendo
a consciência, tendo a ciência de que tudo o que se manifesta na superfície do orbe tem um propósito e não existe acaso. Cabe a nós redobrarmos os nossos esforços no sentido de exemplificarmos a pureza dos evangelhos em nós, através do exemplo, através de nossas atitudes altruístas, através da palavra amiga, da fraternidade, da caridade. Com estas premissas, com estas ações, estaremos sim como dignos obreiros da seara do nosso querido e amado Mestre Jesus. Portanto, confiemos e trabalhemos. Hoje, no orbe, mais do que nunca, existe uma grande movimentação nos astrais do planeta, no plano espiritual. Muitas vezes achamos os esquecidos ou através dos fatos do dia a dia, achamos que isto está contrário aos propósitos maiores, mas à medida que o tempo se sucede, vamos entendendo que existe um propósito maior, que na grande maioria das vezes, através dos nossos sentidos limitados, achamos que o barco está à deriva e sem controle. Mas, à medida que vamos nos aprofundando nestes ensinamentos, à medida que vamos aumentando a nossa sintonia com esses espíritos maiores, vamos entendendo que tudo segue um curso. Provavelmente, muitas vezes, achamos que o curso não é de acordo com as nossas expectativas, mas tem um propósito. E muitos de nós aqui presentes nesta noite, segundo a espiritualidade, provavelmente ainda testemunharemos grandes mudanças que atestarão o que está escrito nos evangelhos. Dores virão, mudanças gigantescas a caminho, mas tudo isto faz parte deste processo de transformação do orbe. Então, tenhamos a fé e a esperança naquele que nos governa, nosso querido e amado Mestre Jesus. Trabalhemos e confiemos e saibamos ter a paciência
e saibamos ter o Evangelho bem firmes em nós. E mesmo contrário às nossas expectativas, tenhamos a paciência e tudo segundo o tempo de Deus e de Jesus. E nunca, absolutamente nunca, o nosso. Tenhamos sim em nós a certeza em nossas consciências. Estamos fazendo o melhor e que dentro da execução destas tarefas, que deixemos de lado a nossa timidez e façamos o melhor dentro das nossas possibilidades, dentro de nossos recursos, pedindo sempre orientações ao plano maior, para que possamos estar sempre em tarefas alinhadas com estes propósitos maiores e seguindo rigorosamente as orientações desses nossos irmãos, que são muito mais seguras do que as nossas, devido à nossa gigantesca limitação de entendimento, de percepção. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre e abençoe este país. Diante dos resultados de hoje, achamos que está à deriva, mas não está. Tenhamos fé. Que Deus abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim